Prisão acaba de ser decretada e foi até efetuada, gente, tá? Essa notícia abalou as estruturas da política nesse dia de hoje. Prisão finalmente foi efetuada e eu sei que vocês vão gostar e muito. Quem foi preso? Vocês vão gostar, gente, tá? Outra informação urgentíssima. Grande autoridade da política foi ameaçado de morte, gente, tá? Grande autoridade de Brasília foi ameaçado de morte. Claro que eu vou trazer também essa informação urgentíssima e gravíssima que gerou pânico e desespero na política nesse dia de hoje, gente, tá? Além dessas, claro, vai ter outras várias informações, inclusive intimidação de general do Exército contra deputado federal aliado do Bolsonaro, é outra bomba, inclusive tem o vídeo do momento da intimidação, do momento da ameaça, tá? Deputado federal aliado do Bolsonaro foi ameaçado por um general do Exército. Claro que eu vou trazer também essa notícia que devastou, gente, tá? A política nesse dia de hoje, porque a coisa é muito mais grave do que a gente imaginava. Por que que esse general do Exército estava ameaçando um deputado federal aliado do Bolsonaro? Vocês vão entender, gente, tá? Tem coisa pior nessa situação, eu vou trazer o vídeo explicando nos mínimos detalhes, gente, tá? E Lula simplesmente detonado por um jornalista do alto escalão da Globo. Jornalista do alto escalão dentro da Globo simplesmente destruiu e detonou o Lula sem dó e nem piedade. E o motivo, aí é que vocês vão ficar chocados. Por que que esse jornalista da Globo tá furioso com o Lula da Silva? Vou trazer tudo isso aqui a partir de agora. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos. Em meio a tanto caos, né? Tá aqui, ó. Inclusive, aqui a Janja não deve estar muito feliz, não, gente, tá? Agora, juiz nega pedido para excluir post de Nicolas Ferreira sobre Janja e Lula. Claro que eles entram em desespero quando o Nicolas Ferreira posta um vídeo nas redes sociais. Eles sabem que esse vídeo tem milhões e milhões de visualizações. Entraram em desespero e entraram na justiça para derrubar o vídeo do Nicolas Ferreira que ele detona o Lula e a Janja. E qual foi o resultado, gente? O Lula e a Janja acabaram de ser derrotados na justiça. A casa caiu para o Lula e para a Janja. A justiça nega pedido para retirar do ar postagem do deputado Nicolas Ferreira sobre Janja e Lula da Silva, gente. Meu Deus, o Lula e a Janja devem estar furiosos com essa decisão. Ó a cara do Lula aqui, gente. O 6º Juizado Especial Civil de Brasília negou o pedido para que fosse retirado do ar uma postagem do deputado Nicolas Ferreira em que ele citava o presidente Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva. Na publicação, o parlamentar ironizava a reação de Janja ao ver o petista tirando uma foto com uma apoiadora. E é aquele vídeo, gente, tá? Que a Janja tem uma apoiadora que pede para tirar uma foto assim com o Lula, né? E a Janja se mostra um pouco incomodada, ela não gostou, né, do Lula ter tirado foto com aquela jovem moça bonita. E aí o Nicolas Ferreira veio na internet e fez o seguinte comentário, ó: e o medo de perder as viagens de luxo, né? Escreveu o Nicolas junto ao vídeo no momento da foto, onde é possível notar a reação de Janja à ação do presidente, que à época tinha feito uma cirurgia de catarata. Então, na hora assim que o Lula tirou foto lá com a moça lá, a Janja ficou tipo assim mostrando o olho pro Lula, né? Parece que, segundo a imprensa, ela estava falando: você acabou de fazer cirurgia de catarata, não pode tirar a foto por causa do flash, pode prejudicar a orientação médica. E muita gente ficou postando na época: a Janja tá preocupada, né, para não perder a mordomia, as viagens de luxo. Janja tá com ciúme da belezura do Brad Pitt e do Lula. E assim, gente, a Janja foi detonada na época dessa postagem, né? E o Nicolas fez esse comentário, a Janja não gostou, o Lula não gostou, entraram na justiça para que o Nicolas Ferreira retirasse isso do ar, porque eles sabem que quando o Nicolas posta, milhões de pessoas visualizam, mas a casa caiu.
a justiça negou o pedido da Janja e do Lula da Silva. Que vergonha, gente, tá? O Lula, gente, o Lula, o PT, o Lindbergh, esse pessoal da esquerda, gente, tá? Tudo eles têm que judicializar, né? Inclusive, o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, já fez até chacota com o Lindbergh Faria. Teve uma tretinha, ele falou, vai lá, judicializa. Só isso sabe fazer aqui dentro do Congresso Nacional mesmo? Vai lá pedir socorro pro STF, vai lá. Então, assim, já virou até piada. Já virou até... Entendeu, gente? Tudo. Se perde uma causa, perde uma votação, se perde uma... Judicializa, vamos pôr na justiça, né? E aí fica mais fácil para a esquerda resolver. Vamos resolver na justiça, porque no parlamento a gente perde tudo, né? No parlamento a gente é massacrado. Então, vamos para a justiça, porque na justiça, normalmente a coisa tende a melhorar um pouquinho pro Lula da Silva, né? Vamos lá, gente. E agora, gente, Lula realmente ficou muito magoado com o Alcolumbre. Meu Deus do céu, Lula já tá aqui matutando na cabeça dele qual vai ser a vingança. Parece que realmente vai ter retaliação. O Lula vai se vingar do Alcolumbre. Governo Lula estuda vingança contra Alcolumbre e vê traição até do PSB, gente, tá? A coisa tá tão feia pro Lula que além de um monte de pessoas, de um monte de parlamentares votarem contra até o pessoal do PSB, o trem tá realmente uma tragédia pro Lula. Aliados do Lula iniciaram um pente fino para identificar as traições que levaram à rejeição do Jorge Messias, gente. O Lula não aceita até hoje aquela derrota cachapante que o Senado fez com ele com a questão do Messias, gente. Tá? O monitoramento é minucioso e atinge até o PSB. Partido da base do Lula, gente. Partido da base do Lula pode ter traído, ter dado a punhalada nas costas do Lula, que registrou defecções inesperadas, segundo governistas. Lula deve optar pelo diálogo antes de eventuais retaliações. Antes de vingança, ele vai querer ter certeza, tá, de que o parlamentar X traiu e votou contra o Messias. Mas o revés foi interpretado como um sinal antecipado das disputas de 26. A votação no plenário também foi marcada por ofensiva da oposição liderada por Flávio Bolsonaro. O congressista, que é pré-candidato à presidência, classificou o resultado como uma perda da governabilidade de Lula da Silva, gente. Ou seja, o Flávio decretou a derrota do Lula. Não vai ser lá em outubro. Foi agora, com essa derrota do Messias e do veto da dosimetria, gente, tá? A coisa realmente não tá fácil pro Lula, gente, tá? E agora, gente, teve prisão e ameaça de morte contra uma grande autoridade da política brasileira, gente, tá? Trata-se do governador, um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, gente, tá? O Ronaldo Caiado. Saiu pesquisa agora, gente, o Ronaldo Caiado tá com 84% de aprovação. É um dos governadores mais aprovados do Brasil. E ele foi ameaçado de morte, gente, tá? Homem que ameaçou matar o Ronaldo Caiado foi preso em Rondônia, gente, tá? Um homem que ameaçou o Ronaldo Caiado de morte foi preso, gente. Essa notícia acabou de ser confirmada, ó. Tá aqui a informação. Um homem suspeito de matar o ex-governador de Goiás, porque agora ele é presidenciável, né? Ronaldo Caiado foi detido em Porto Velho, gente, capital de Rondônia. Ele foi capturado na última quinta-feira. Ele foi preso na última quinta-feira. De acordo com a polícia, o homem cuja identidade não foi revelada teria ameaçado Caiado em comentários publicados em postagens do político no Instagram. O ex-governador de Goiás registrou um boletim de ocorrência após as mensagens e o homem foi identificado pela Polícia Civil de Goiás, que enviou as informações para a Polícia Civil de Rondônia, responsável pelas buscas em Porto Velho. Apesar de ter sido detido, o suspeito vai responder em caso em liberdade. Ao ser libertado, ele assinou um termo e se comprometeu a comparecer à justiça
quando solicitado. Tá aí, gente, tá? O governador mais bem avaliado, né? Praticamente o mais bem avaliado. 84%, gente, é muita coisa, né? Ronaldo Caiado foi ameaçado de morte por um maluco, e desses malucos esquerdistas, gente, tá? Pode-se esperar tudo. Vocês viram o que acabou de acontecer nos Estados Unidos. Tentaram matar o Donald Trump 2 vezes. Bolsonaro aqui no Brasil. Teve outros países aí. Esse pessoal é maluco, não dá pra brincar. Com gente doida não dá pra brincar, gente, tá? E é isso. Prisão foi efetuada e após a ameaça de morte do governador Ronaldo Caiado, gente, tá? Sim, gente, tá? O Marcel Van Hatten partiu pra cima de um general do exército que intimidou e ameaçou ele dentro da Câmara. Saiu o vídeo, tá? Do momento da ameaça, da intimidação. Durante a sua fala, que ele vai colocar o momento em que foi ameaçado, intimidado por um general do Exército. Por que esse general do Exército ameaçou o Marcel Van Hatten? E qual foi a ameaça que ele fez? Ele vai revelar tudo e, claro, ele revelou o que vai fazer para a possível punição desse general do Exército. E, claro, fez uma denúncia muito grave contra uma grande autoridade. Vocês vão entender assistindo até o finalzinho. Este é um vídeo que eu não gostaria de ter de fazer, mas não tem outro jeito. Circulam aí nas redes as imagens de um constrangimento que eu sofri na última quarta-feira durante a reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional por parte de um general de Exército Brasileiro, General Emílio, que é chefe da assessoria parlamentar do Exército. Eu preciso explicar um pouco mais para dar contexto. O que aconteceu? Na Comissão de Relações Exteriores, eu fiz uma fala bastante crítica ao chefe das Forças Armadas, ao comandante Tomás, como aliás eu tenho feito por diversas vezes e é obviamente meu direito e é algo que muitos brasileiros também sentem. Orgulho do Exército Brasileiro, vergonha do atual comando, vergonha de muitas atitudes que tomaram e que continuam tomando, até porque nós vemos que não há solidariedade dentro do próprio Exército Brasileiro por parte do alto comando com muitos generais perseguidos por Alexandre de Moraes e por essa ditadura que nós estamos vivendo no Brasil. Após a minha fala, quando eu já saía da Comissão de Relações Exteriores, veio esse general Emílio tentar tirar a satisfação de mim, veio me constranger. E é óbvio que diante dessa situação absolutamente inusitada e lamentável, eu não permaneceria calado. Eu respondi do jeito como entendi naquele momento. O vídeo tá aí, tá circulando, vocês vão ver inclusive a sequência todas de vídeos, e depois voltei à Comissão de Relações Exteriores para lamentar a atitude desse general Emílio e dizer ao presidente da Comissão de Relações Exteriores, Luiz Felipe, que tomasse providências, como ele já me disse que tomará a partir do encaminhamento desse vídeo e de todas as informações. Agora, para concluir a história, antes de entrar no vídeo de toda essa situação lamentável, imaginem vocês se durante o governo Bolsonaro um parlamentar de esquerda fosse constrangido por um general do Exército dentro da Câmara dos Deputados. Isso é absolutamente inadmissível. Qual é o próximo passo? Uma agressão? Apontar uma arma? Isso não existe. Dentro da Câmara dos Deputados, um general de exército tentar tirar a satisfação de um parlamentar, seja deputado ou senador, por causa da sua opinião, qualquer que ela seja. É por isso que estamos tomando todas as providências, lavrando o boletim de ocorrência na polícia da Câmara dos Deputados e vamos exigir, inclusive, que esse general não possa mais entrar na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e que o Exército Brasileiro tome atitude em relação a esse lamentável episódio. Isso não pode ficar assim e nenhum parlamentar de direita ou de esquerda pode sofrer qualquer tipo de constrangimento por qualquer pessoa dentro da Câmara dos Deputados, ainda mais por parte de um membro das Forças Armadas e de alta patente. Isso, sim, envergonha o Exército Brasileiro, do qual, repito, tenho muito orgulho por sua trajetória
e por todos aqueles que servem lá e fazem a coisa certa, que tem boa conduta. Mas esse alto comando, sinceramente, está dando motivos de muita insatisfação na tropa e também de vergonha para o povo brasileiro. E quero aproveitar para agradecer ao líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva, e todos os demais parlamentares e cidadãos brasileiros, inclusive membros das Forças Armadas, que têm expressado sua solidariedade para comigo. Assim como o líder da oposição, Cabo Gilberto, disse, repito, vamos tomar todas as providências necessárias para que jamais, eu disse jamais, algo igual aconteça dentro do Congresso Nacional. Até hoje, desde a última vez em que os generais e comandantes do Exército vieram aqui, era a presidência do deputado Lucas Edecker, nunca mais apareceram aqui para fazer a relação. Eu queria entender por quê, presidente. Não, é sério. É verdade. Não vieram aqui, eu tive a oportunidade naquele dia, inclusive, de expor a minha opinião ao comandante Tomás, que é um ajudante de ordens do ministro Alexandre de Moraes. Ele é um cidadão que não honra. Pode processar. Aliás, Silas Malafaia é réu agora por chamar os generais de covardes, frouxos. Se tivesse chamado de corajosos, seria réu por fake news. Nós estamos nessa situação no Brasil. Então, presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência aqui para cobrar, vamos fazer um requerimento aqui para cobrar que os comandantes das forças venham aqui à Comissão de Relações Exteriores. É óbvio, por que não vem aqui? Estou louco para vê-lo de novo. Quero que... Era melhor chamar o chefe dele logo, Alexandre de Moraes. Quem bate continência para bandido, para mim, já está, sinceramente, abaixo de qualquer tipo de crítica, mas tem que estar aqui. É isso mesmo. Tem que estar aqui, tem que prestar contas. O comandante afrouxa. E o comandante afrouxa. Ele é onde está se afrouxar. Ele é onde está se afrouxar. Ele é onde está se afrouxar. Se o senhor defende a frouxa, é frouxa também, me desculpe. Não. É frouxa, é covarde. Vai puxar no canto para falar uma coisa, fazer uma defesa peça, leva o seu comandante vem aqui, ele vai aparecer aqui semana que vem, ele prova que não é frouxo. Vai estar aqui semana que vem? Eu vou estar aqui. Não, o seu comandante, seu chefe, vai ali. Seu chefe não vem. Seu chefe não é meu comandante. Eu tenho chefe e o comandante. Com ele eu vou para Guiana. Com ele eu vou para Guiana. Vem para cá para avaliar. Bom, pessoal. É sinal da situação em que o Exército está. Maravilhoso. Está tendo continência com o ladrão? Ele é o comandante supremo da sua nação. Está tendo continência com o ladrão. O comandante supremo. Trouxa, segue ordens, Alexandre de Moraes que manda nele, não. Na continência. É o Alexandre de Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Olha só, comprovado, Alexandre de Moraes manda o chefe das Forças Armadas. Eu estava de saída, fui aqui confrontado pelo general Emílio, que é chefe da assessoria parlamentar do Exército. Está tudo registrado, só queria fazer menção aqui que numa postura completamente desequilibrada para alguém que é de alta patente do Exército, além de confrontar um parlamentar que veio aqui falar como deve sobre sua opinião, ele, pelo menos nesse sentido, me deu uma alegria. Concordou com seu silêncio de que Alexandre de Moraes manda no comandante do Exército e demonstrou mais uma vez a frouxidão daqueles que estão na liderança do Exército, que hoje deveria ser um orgulho para o país, mas lamentavelmente está batendo continência para um bandido. As gravações estão aí e eu vou deixar para Vossa Excelência avaliar, inclusive, a pertinência da continuidade de uma assessoria parlamentar que chega a esse absurdo de, durante uma reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, buscar confrontar parlamentares por suas opiniões feitas aqui e de uma forma grosseira, completamente incompatível com o rigor que se espera de um membro do Exército Nacional. Coronel Emílio, o senhor também, o general, envergonha o Exército Nacional. Obrigado, senhor presidente. Tá aí, gente, tá? Treta feia, hein? Treta feia do Marcel Van Hatten. O que acontece, gente, tá? O comandante Tomás Paiva, né, o comandante do Exército Brasileiro, foi indicado pelo Lula da Silva. E o Marcel Van Hatten acusa o general Tomás Paiva de ser uma espécie de cachorrinho, pau mandado do ministro Alexandre de Moraes, né? Que basta Alexandre de Moraes dar uma ordem que ele vai lá e cumpre sem perguntar nada. Então, ele fez essa acusação seríssima. Isso também mencionou que o general, comandante do Exército, general Tomás Paiva,
que é esse que está aqui na foto aqui em cima para vocês, tá? Porque ele não aparece aqui no vídeo, na matéria, mas ele é mencionado a todo instante, que o Lula, né, que ele bate continência para ladrão. Lula da Silva, né? Porque quando fala em ladrão, a gente lembra de quem? Então, assim, gente, treta feia, tá? Entre o subordinado do general comandante do Exército, Tomás Paiva, que é esse que está aqui na sua tela, briga feia entre o Marcel Van Hatten, né? Troca ali de acusações, e realmente o que o Marcel Van Hatten disse é verdade, gente, tá? O Silas Malafaia acabou de se tornar réu no STF por ter chamado comando, né, do Exército de frouxo, ou coisa aí nesse sentido, gente. Chamou os comandantes lá de frouxos. E ele se tornou réu, afinal de contas. O Silas Malafaia não tem imunidade parlamentar, ele não é parlamentar, então ele não goza da imunidade parlamentar. E por isso o STF acabou de tornar o Silas Malafaia réu, pelo mesmo que o Marcel Van Hatten acabou de dizer, que o Tomás Paiva, o general Tomás Paiva, é um frouxo. E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Tem que ter muita coragem, gente, tá? Marcel Van Hatten, eu sempre falo aqui para vocês que é, na minha opinião, um dos parlamentares mais corajosos de dentro do Congresso Nacional. E olha que dá para contar nos dedos das mãos, de tão pouco que é realmente os parlamentares que têm muita coragem para bater de frente com o sistema em Brasília. A gente sabe muito bem quando eles pesam a mão em cima o que eles são capazes de fazer. Exemplo, o que eles fizeram com o Eduardo Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro, Felipe Martins. Quando pesa a mão, eles pegam muito pesado. E aí, gente, o que é que vocês acharam aqui da treta, né, das acusações, né, do Marcel Van Hatten contra grandes autoridades? Porque aqui ele mencionou basicamente o Lula, o comandante do Exército Tomás Paiva, indicado pelo Lula, e claro, a todo instante, né, Alexandre de Moraes. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, Lula da Silva acaba de ser detonado, humilhado, esculhambado dentro da Globo por um jornalista do alto escalão do grupo Rede Globo, gente. Por que que o Gerson Camarote está aqui detonando o Lula? Aí é que vocês vão ficar perplexos. Vejam só. Você tem um endividamento, isso está mexendo com o humor. O governo estava primeiro no modo negação. É importante dizer isso. Você tem uma política expansionista e você tem, por causa dessa política expansionista do governo, cada vez uma taxa de juros muito elevada. Agora caiu para 14,5%, mas é muito alta. 14,5% é um patamar absurdo. Então, se você está incentivando, o governo gasta, incentivando que as pessoas gastem, e ao mesmo tempo você está endividando o país, as pessoas também estão se endividando. Tudo está dentro desse contexto. E a taxa de juros lá em cima não tem conta que feche. Então, pode estar com emprego, pode estar com inflação controlada, né? A que preço é essa taxa de juros e ao endividamento das pessoas e do próprio país. Então, essa conta não fecha e a conta chegou. Então, não adianta dizer, está tudo bem na economia. Não está, porque as pessoas estão com essa sensação de não conseguir comprar. O que o Felipe Matoso estava falando, esse dado de 30% de endividamento das famílias, e isso é muito grave. Por quê? Porque mesmo que estejam com salário maior, estejam empregadas, elas estão comprando menos. E as pessoas estão sentindo isso. Eu estava conversando, Colombo, esses dias fui abastecer posto, conversando com um frentista. Ele falou, olha, para você é parcelado ou à vista no cartão de crédito? Eu falei, não, à vista porque eu não consigo endividar, mas todo mundo aqui bota R$100, bota a parcela de 6 vezes. Então, olha como está a situação do país, das pessoas que estão realmente endividadas. É um exemplo prático. Né? E fora, a gente sabe, amigo que pede ajuda sempre para fechar a conta do mês, alguma pessoa próxima que pede uma ajuda, então a gente sabe que as pessoas estão endividadas. Então o governo está, por causa dessa pressão eleitoral, porque isso já vem de muito tempo, mas por causa de uma pressão eleitoral, o Lula está cobrando da equipe econômica, e a equipe econômica está fechando esse pacote.
É, gente, tá? É a política da gastança, né, gente? O que é que o Lula fez depois que ele sentou na mesa, né, na cadeira da presidência da República? Enfiar e socar imposto no lombo do povo brasileiro, gente. Lula arrecada, né? Nunca se arrecadou tanto nesse país, afinal de contas, não poderia ser diferente, porque é tanto imposto, claro, que o governo iria arrecadar. Só que o Lula, quanto mais ele arrecada, mais ele gasta, gente, tá? E é terrível, né, gente? O Lula realmente é um câncer para o Brasil. E o Gerson Camarote, com essa política de expansão, ou seja, um exemplo para vocês de política de expansão do Lula, de gastança do Lula. O Bolsonaro, ele governou o país, gente, tá? Com 23 ministros. O Lula, com quase 40, acho que 39 ministros. Aquele bando de ministros inúteis, recebendo um belíssimo salário. Para quê? Pro país estar nessa tragédia. Então é isso, gente. Lula é um verdadeiro câncer para o Brasil. E não é só a oposição, a direita, que viu isso. Até a esquerda descobriu, né? Até a esquerda está admitindo que realmente não tem a mínima possibilidade do Lula continuar à frente da presidência da República, né? Em meias palavras, Gerson Camarote esfregou na cara da esquerda esquerdalhada, que o Lula é uma tragédia para o Brasil.